Espírito Santo. Aqui, Deus, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é bondoso, a tua misericórdia que se estende para sempre. Pai, nesse momento, pelas pessoas que vão estar assistindo essa programação, por pessoas, meu Pai, que vão assistir amanhã, que vão estar, meu Pai, ouvindo a palavra, compartilhando comigo nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa contrariar tudo aquilo que está atrapalhando, meu Pai, nossos corações, tudo que está atrapalhando a nossa vida, a vida dos nossos irmãos em Cristo. Eu quero interceder pelas nossas igrejas, meu Pai, no interior. Quero te agradecer em primeiro lugar, meu Pai, pelos amigos, pelas pessoas que têm intercedido pela minha vida, pelas pessoas que o Senhor deu para que nós pudéssemos cuidar e orar. Eu intercedo pela campanha de oração que eu estou fazendo nessa manhã. Já vai para o terceiro dia, meu Pai, eu sei que o Senhor há de trazer milagre. O Senhor há de trazer, meu Pai, uma libertação completa na vida daquela pessoa. E eu intercedo, meu Pai, pela família, por todos que estão oprimidos, por todos que estão sofrendo, pelos que estão sofrendo com sentimentos de medo, de angústia. Eu intercedo, meu Pai, nesse momento acreditando no teu poder, fazendo menção da tua glória, da tua vitória. Eu quero te agradecer pelas pessoas que assistiram segunda-feira e que me procuraram, meu Pai, telefonaram, mandaram mensagens, WhatsApp, Deus compartilhando. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelas pessoas que têm sido tocadas pelo teu Espírito Santo e têm ido de encontro, meu Pai, à minha página no Facebook, têm assistido às palavras que o Senhor tem colocado, meu Pai, têm ouvido as palavras que o Senhor tem colocado nesse momento. E tem contado testemunho, meu Pai, das tuas bênçãos e das tuas vitórias. Quero te agradecer, meu Pai, nesse momento. Quero te agradecer nesse momento, porque o Senhor há de fazer coisas grandes, meu Pai, na vida de pessoas que vão estar comigo nesse momento. Eu intercedo, meu Pai, intercedo crendo que o Senhor é Deus para fazer. Crendo que o Senhor é Deus para transformar, para moldar, para fazer coisas impressionantes no nosso meio, Pai. Eu creio nisso. E eu quero te agradecer já, Deus, por toda a tua presença aqui nesse lugar, por toda a graça que o Senhor está colocando nesse momento aqui no meio de nós. Eu te agradeço, Espírito Santo, te agradeço. Confio no Senhor, entrego a minha vida e a vida das pessoas que vão estar, meu Pai, ouvindo essa programação nessa noite. Eu profetizo na vida dessas pessoas que o Senhor que é Deus, que o Senhor que é grande, que o Senhor que é conhecedor do profundo dos pensamentos, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor alcance cada pessoa nesse momento. Pai, pessoas que me assistem em outras cidades, pessoas que compartilham deste momento comigo em outros lugares, meu Pai, até mesmo em outro país. Eu clamo a Ti, que o Senhor alcance pessoas, meu Pai, a qual o Senhor quer falar através dessa palavra que o Senhor vai me dar nesta noite.
E eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus de paz e o Senhor é Deus que trabalha no coração das pessoas. Amém e graças a Deus. Boa noite, queridos, que bom poder estar aqui com vocês novamente, né? Mudamos a configuração desse encontro nosso aqui. Era sempre nas quartas-feiras, eu estava com convidados, né? Mas aí nós mudamos para segunda-feira, porque quando muitas igrejas não têm nenhum trabalho nas segundas, e eu gosto de trazer pastores, presbíteros, missionários, pastoras para estar dividindo a bancada comigo, mas aí nós tivemos que mudar para que eu pudesse ter acesso a essas pessoas com mais facilidade, né? E aí deixei a quarta-feira para mim conversar com vocês, eu e vocês, amém? É muito gratificante saber que Deus nos uniu nessa noite aqui nesse lugar, amém? Você aí na sua casa, você aí no conforto da sua cama ou da tua sala, não sei para onde Deus vai levar você para ouvir essa programação, mas eu sei que Deus tem uma palavra para você, amém? Quero que você venha pensar comigo nessa noite, mas antes eu quero falar sobre algumas outras coisas para a glória do Senhor, amém? Vocês que já estão aqui comigo, já estamos com algumas pessoas já ao vivo aqui, estamos com o pastor Nélio lá do Santa Emília. Pastor Nélio, que alegria poder tê-lo sempre aqui conosco, amém? Nos ouvindo, nos assistindo, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quero preparar um dia para você e a Tatiana está aqui comigo, nós podemos estar falando um pouco do amor de Deus, do reino de Deus aqui, amém? Também a Paulinha, minha cunhada, já está conosco, beijo, que Deus te abençoe, amém? O pastor Jackson, tive com ele segunda-feira, ele veio trazer a irmã Regina, e um abraço, pastor, que Deus te abençoe. Está conosco também o Diogo, amém? Oi, Diogo, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus, amém? Que bom que você está aqui com a gente. Deus tem uma palavra para você nessa noite, Deus tem, eu tenho certeza disso, amém? A Cléo Fernandes está com a gente também, já deu um convite aí para Ivonete, que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar essa live, vai ser muito bom para a programação, amém? Porque quanto mais chegar pessoas, queridos, mais pessoas vão ouvir essa palavra. Tem pessoas que escutam essa mensagem amanhã, outras que tem pessoas que me estão mandando mensagem, estão mandando WhatsApp para mim, dizendo: missionário, escutei uma pregação com o título tal sua, acho que você gravou já deve ter um mês, coisa e tal. Eu falei: meu Deus, que bom! E Deus falando com as pessoas, né? Então que você compartilhe com alguém que você sabe que tem dividido alguma dor com você, tem dividido algum problema com você, envia para ela. De repente não dá para ela assistir agora, mas manda uma palavra lá dizendo: olha, a hora que você tiver um tempo, assiste, Deus vai falar com você, e assim você vai estar usando essa programação também para abençoar pessoas, amém? Tá conosco também o Fábio, a minha mãe. O Fábio é meu marido, né? Que Deus te abençoe, pastor. A irmã Vera, que é minha mãe, que Deus abençoe você. A Rose está conosco, a Sirlene, que está com a gente desde a primeira live. Nós estamos em campanha de oração pela gravidez dela. A Jaqueline está conosco também. Jaque, que Deus te abençoe, amém? Que Deus guarde tua vida, proteja tua família em nome de Jesus. Mãe Isabel está com a gente também. Mãe Isabel, que saudade, meu Deus. Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. O Rodrigo, meu filho, também tá aí ligadinho com a gente. O Luiz Márcio Correia está conosco também. Irmão Luiz, que Deus te abençoe. A Maria Auxiliadora Jala também está conosco. Deus também te abençoe. A Michele Martins também está nos assistindo. O pastor Jaelso Saraiva também, que é o nosso copastor ali da UBPC do Aero Rancho. A Dete está com a gente também. Dete, ai que saudade, meu Deus. Tem vezes que eu me pego lembrando da gente naquelas loucuras nossas, nas nossas loucuras missionárias. Você foi uma companheirona. Deus esteja com você aí, em nome de Jesus. Está conosco também a pastora Andréia, da igreja UBPC lá de Rio Verde, que Deus te abençoe. A irmã Regiane Anacleto, ai, saudade também, irmã Regiane, Deus te abençoe. A Jane, a pastora Jane, que esteve comigo aqui na segunda-feira, amém? A Vanessa está com a gente também, a Vanessa Domingos está nos assistindo. Felipe Fernandes também está aqui ligado com a gente. O irmão Andrei, o presbítero Andrei, lá
Tá saindo de São Paulo agora. Oh, meu Deus do céu. Deus te acompanhe, querido. Deus esteja aí com você em nome do Senhor Jesus, amém? Ele que é do Caiobá, da UPPC do Caiobá. E olha, é muito bom estar aqui com vocês. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Algo que Deus tem tocado no meu coração o dia inteiro. Eu estou fazendo uma campanha no lar de uma amiga e Deus tem sido muito revelador. Deus tem estado presente de uma maneira muito forte conosco e eu tenho me alegrado muito em Deus. E hoje eu passei a tarde cuidando dos arranjos, dos vasos que eu estou mudando lá na igreja e pensando muito nas coisas de Deus, no que Deus está fazendo através da minha vida, através da sua vida, que tem recebido a palavra de Deus com amor, com carinho. Deus está trabalhando, Deus está fazendo e vai continuar fazendo coisas muito grandes a favor da nossa vida. E eu quero dizer para você que se você crê nessa palavra que Deus vai liberar na sua vida hoje, a partir de você estar crendo nessa palavra, vai vir algumas palavras proféticas na tua vida, que elas vão se cumprir conforme você vai crendo, conforme você vai depositando a tua fé em Deus, as coisas vão acontecendo. A palavra de Deus diz que Deus ele trabalha por aqueles que confiam nele, por aqueles que esperam nele. Todas as vezes que nós somos agraciados por Deus em alguma coisa, eu tenho certeza, lógico que tem muitas coisas que nós recebemos por causa da misericórdia dele. Isso é inegável, porque não somos merecedores. Muitas coisas, sim, nós recebemos que a gente diz, meu Deus, nem acredito. E por que nós não acreditamos? Porque nós verdadeiramente não merecemos algumas coisas que Deus nos dá. Mas quando nós estamos esperando em Deus, olha, Senhor, eu cheguei até aqui, daqui eu já não consigo mais, daqui eu já não tenho mais como ir. E eu estou totalmente dependente do Senhor. A minha vida está dependendo do Senhor. Queridos, acontecem coisas extraordinárias no mundo espiritual que são derramados sobre a nossa vida, são derramados sobre a nossa caminhada. E eu quero me alegrar com você nessa noite. Por quê? Porque as coisas impossíveis que estão acontecendo na tua vida, as coisas que você tem olhado e tem dito assim, Senhor, como não desanimar diante de uma situação como essa? Como não desanimar diante de um problema desse? Olha para o meu tamanho, olha para a envergadura espiritual que eu não tenho como suportar isso. Eu não tenho como vencer esse obstáculo. Eu não vou conseguir. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho como vencer. E ali a gente começa a se comprometer com Deus. Deus, essa batalha é tua, mas eu vou testemunhar. Eu sei que vai vir bênção sobre a minha vida, mas a glória é tua e eu vou glorificar isso constantemente. Às vezes eu me espanto com algumas pessoas que passam anos sem testemunhar as coisas de Deus. Passam anos e às vezes elas se subjugam dizendo assim, vou contar o quê? O que eu vou contar? O que Deus fez na minha vida? De repente você vai na missa ou vai num culto de milagre e você chega ali e escuta alguém contando um testemunho, alguém compartilhando uma bênção alcançada numa campanha ou até mesmo num culto tradicional, e de repente você diz assim, poxa vida, sabe, o que eu vou falar da parte de Deus? Eu vou contar o quê? Que eu estava com uma dor de dente e Deus me curou? Eu fico desanimado com essas coisas. E acaba ficando entristecido porque julga não ter nada para contar. Eu quero dizer para vocês que eu já passei por isso. Eu já tive momentos na minha caminhada, principalmente num período em que o Rodrigo, hoje o Rodrigo está com 31 anos de idade, né? Meu filho, meu unigênito, está com 31 anos de idade. Mas quando ele tinha seus 14 anos de idade, eu passei um período de um ano muito difícil, porque apresentou um tumor na coluna dele
E a gente teve que correr para médico, uma série de coisas. E o médico detectou esse tumor na coluna dele e disse para nós assim, olha, não tem o que fazer, não tem remédio. Eu tô falando sério, diante de Deus, nós levamos ele no melhor ortopedista que tinha na ocasião aqui em Campo Grande. O melhor, não era fulano, não, era o melhor cirurgião, tudo. Chegamos lá e ele disse, olha, não tem o que fazer, porque nesse caso aí nós precisamos esperar ver se esse tumor vai progredir, vai regredir. O certo é que ele já comeu a 8ª vértebra da coluna dele, por isso que ele sente muita dor, mas está em processo, nós não temos o que fazer. O que nós podemos fazer é daqui a um ano, nós vamos observar ele de 3 em 3 meses, e daqui a um ano, se esse tumor comer toda esse ossinho, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para colocar um osso de carneiro para tampar a medula dele, porque a medula dele tá um pedaço exposto. E qualquer coisa que encostar na coluna desse menino pode ficar aleijado. Pá, nós saímos de lá com isso. Foi um ano, queridos. Um ano, você não tem noção, ou tem, você que já passou por alguma tribulação. Um ano sem saber o que ia acontecer, um ano querendo entender por que estava acontecendo isso. Ele já era baterista da igreja, já trabalhava, já servia a Deus. E hoje eu estava lembrando disso. Teve uma madrugada, queridos, nós estávamos construindo a fachada da igreja antiga. A segunda igreja que nós construímos, nós estávamos construindo a parte da frente dela. E numa madrugada o diabo se apresentou a mim e disse assim para mim, olha, faça uma rampa na frente da igreja, porque você vai entrar com o teu filho de cadeira de roda. Naquela noite eu não dormi, eu chorei muito, foi uma noite muito difícil, foi uma noite traiçoeira, foi uma noite muito difícil. E eu tive momentos nesse um ano de muito sofrimento, de muita angústia, de muito... o meu ministério, a minha vida espiritual decaiu muito nesse um ano. Eu fiquei muito oprimida, eu não tinha muitas forças para orar. Tinha algumas pessoas que dependiam da minha fé, porque estavam começando a caminhada ainda, e eu me via numa situação muito difícil, porque eu cria em Deus, eu sabia que Deus existia, e eu sabia que Deus podia fazer por aquelas pessoas, mas eu imaginava que o meu problema era muito sério a ponto de que não bastaria apenas eu ter fé, teria que acontecer alguma outra coisa no mundo material para que isso pudesse, para que esse milagre pudesse acontecer. E eu quero lhe dizer uma coisa que foi muito difícil, foi um momento muito difícil, e eu me perguntava muitas vezes, Senhor, para que tudo isso? Por que tudo isso? Às vezes vinha profeta de longe, irmãos, profetizar, dizer que Deus estava vendo, amém, Deus estava vendo, mas eu não estava recebendo um sinal de Deus, eu não via os sinais de Deus. E aí, nesse momento, no meio dessa tribulação, Deus começou a falar comigo de uma maneira especial e começou a usar pessoas para trabalhar esse problema que eu estava sofrendo. E ele começou a trazer à minha lembrança coisas que ele já tinha feito. E eu passei depois 6 meses, os 6 últimos meses desse ano, agora eu não vou me lembrar de cabeça que ano que foi, queridos, mas eu me lembro que o Rodrigo tinha 14 anos. E nesse meio ano, eu comecei a fazer aquilo que Deus estava me tocando. E você sabe o que era? Eu não conseguia contar o testemunho do Rodrigo, porque ele ainda não havia sido curado. Eu ainda estava passando por essa dor. Eu ainda estava vivendo aquela noite traiçoeira, aquela noite difícil. Eu estava ainda dentro daquela tempestade. Mas eu comecei a obedecer às instruções do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo trazia pessoas para falar comigo e falava comigo através da leitura da sua palavra, lembrando-me das coisas que ele já havia feito. E quando o pastor no culto perguntava assim, tem alguém para contar um testemunho? Eu levantava, falava, eu.
Meu Deus, será que aconteceu o testemunho do Rodrigo? Será que ele foi curado? Né? Não, eu ia lá e contava um testemunho antigo. Contava um testemunho de que Deus tinha feito lá atrás. E eu sentava no banco depois e falava assim: Deus, eu creio que o Senhor é o Deus de ontem e é o Deus de hoje. Queridos, eu passei um tempão fazendo isso. Tinha vezes que eu até repetia alguns testemunhos. Teve momentos assim que eu contava os testemunhos até do Fábio, contava testemunho de outras pessoas, testemunho de gente que tinha recebido alguma cura, alguma libertação através do ministério que Deus tinha me dado. Então eu comecei a fazer isso sem parar. E quando nós fomos levar o Rodrigo para os últimos exames e para o médico ver o que ele faria, nós fizemos uma bateria de exames e fomos para o médico. Quando chegamos no médico, 1 ano depois, né? Depois de ter passado esse calvário, né? Ter passado essa guerra, essa luta espiritual. Porque em todo tempo acontecia alguma coisa para tentar nos fragilizar, nos humilhar. Nós não tínhamos dinheiro para pagar plano de saúde, nós não tínhamos dinheiro para pagar os exames, e os exames o médico queria exame para amanhã. E a gente tinha que ir no SUS, e o SUS falava, ó, tem esse exame, essa ressonância, mas só para 6 meses. E o médico queria para amanhã, nós não tínhamos dinheiro. E aí começou a acontecer milagres, pessoas começaram a entrar na nossa vida através de outras pessoas, pessoas que a gente não conhecia. Pessoas que a gente nunca tinha visto e pessoas que a gente nunca viu, mas que trabalharam a favor desta causa. Eu sei que fomos lá para o médico, cumprindo-se esse 1 ano de exame, de uma série de coisas, sem medicação. O Rodrigo era medicado com Novalgina. Rodrigo era medicado com isso, ele sentia muitas dores fortíssimas nas costas, às vezes tinha um pouco de febre, e quando o tumor estava em andamento, né, estava ativo, ele sentia muitas dores, ele não conseguia sentar, às vezes deitava, era muito ruim. Você vê um menino de 14 anos que o médico disse, ó, não pode jogar bola, não pode pegar peso, não pode fazer nada. Ele pegou 6 meses de atestado de educação física na escola. E ele ficava lá vendo todo mundo. Então tinha dias que ele não tinha dor, ele queria ir lá fazer. Então teve momentos assim que foram muito difíceis. E naquele momento foi muito traumático. Hoje eu falo disso com uma liberdade no espírito muito grande, porque Deus trabalhou. Deus cumpriu o que ele disse que ia fazer. Chegamos no médico, o médico disse para nós assim, olhou os exames e falou, olha, aconteceu uma coisa muito estranha aqui. E ele disse para nós, olha, como que o organismo do ser humano, ele é inteligente. Aí ele pegou aquele monte de exame, e aquela ressonância, e começou a mostrar para mim, para o Fábio e para o Rodrigo. Você está vendo a 8ª vértebra? Nós falamos a 9ª vértebra? Sim, estamos. Está vendo a 8ª? Não, que era a que tinha comido. E a 10ª? A 10ª estou vendo. Você está percebendo que essas duas estão grandes? Sim. Maiores do que as outras? Sim. Pois é. A 9 cresceu, a 10ª cresceu e ocupou o espaço o espaço da 8ª vértebra que foi comida pelo tumor. E olha, Rodrigo, ele olhou para o Rodrigo e falou, olha, você não tem mais nada. O organismo do ser humano, ele reage contra essas coisas. E eu quero lhe dizer uma coisa, querida que está me ouvindo nessa noite. Não pense você que nós não sabíamos que aquilo era maligno. Não pense você que nós tínhamos alguma dúvida, porque o diabo falava isso todo dia para nós. Todo dia para nós. Nós falávamos, eu creio em Deus, mas a nossa alma gemia. Nós falávamos por fé. Nós falávamos por fé, nós falávamos cegamente que nós confiávamos, mas o diabo estava o tempo todo dizendo, eu vou aleijar o filho de vocês, eu vou aleijar essa promessa. E eu quero dizer para você, querido, foi uma luta muito grande, foi momentos de grande aflição, mas o Senhor é Deus. E ele fez coisas extraordinárias naquele ano. Foi um ano de muita luta, mas foi um ano em que nós pudemos conhecer o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural. E nós não conseguimos ver esse Deus se nós tivermos confiança em outras coisas.
Eu quero lhe dizer uma coisa, você que está fazendo um tratamento de saúde, eu sei que Deus fez os médicos, eu sei que Deus fez a química, Deus, tudo que existe é Deus quem criou, tudo foi feito para nós, para nos servir, para nos ajudar. Então eu quero te dizer uma coisa, ora, você que está tomando medicação e essa medicação não está fazendo efeito, muito pelo contrário, além de não estar fazendo efeito, está atacando uma outra área da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, dá ordem a essa medicação, dá ordem a esse organismo. Deus vai começar a trabalhar de uma maneira sobrenatural, Deus vai começar a agir de uma maneira grandiosa, porque Ele é poderoso. Eu não sei quanto tempo vai durar esse teu tratamento, eu não sei quanto tempo você vai passar por essa noite traiçoeira, por essa tempestade. Eu não sei qual é o tempo dessa tua travessia, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, ainda que você esteja fraco, você é forte. Ainda que você esteja sentindo medo, ainda que o medo esteja causando em você uma sensação de fraqueza, eu quero dizer para você, creia no íntimo do teu coração, do teu ser, da tua alma, que quando você não pode, Deus pode por você. Ele pode mudar tudo nessa noite, Ele pode mudar tudo durante essa tua travessia, durante essa tua luta, durante essa tua guerra. Se o problema não é com você, é com um filho, com uma filha, levanta a tua mão nesse momento e começa a dizer: poder de Deus, não há nada que possa lhe barrar, poder de Deus, não há nada que possa impedir o Senhor de agir, operando Deus, quem impedirá? Eu sei que há momentos de luta, talvez a batalha está durando aí 1 ano, 2, não sei, mas eu quero lhe dizer, Deus tem feito milagre no meio dessa tribulação. Queridos, quando nós estamos passando por tribulações, entenda uma coisa, você que crê em Deus, quando nós estamos passando por tribulações, os milagres de Deus não deixam de estar conosco. Talvez você esteja passando uma luta numa área da tua vida, ou em algumas áreas da sua vida, mas eu quero lhe dizer, olha aí para dentro da tua história, os milagres de Deus estão te acompanhando. Não tem ninguém aqui nesse momento, ouvindo essa live, creio eu, que não tenha ninguém nesse momento que passou o que Jó passou. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu funcionários, perdeu animais, perdeu toda a sua riqueza e ficou ali com uma enfermidade. A única pessoa que sobreviveu da casa foi ele e a sua esposa. E a sua esposa de uma maneira tão angustiada. Porque você acha que para aquela mulher foi fácil? Você acha que foi fácil para aquela mulher? Será que aquela mulher não desejou morrer? Será que aquela mulher não falou: Deus, por que não levou eu no lugar dos meus filhos? Porque a angústia dela era tão grande que quando ela viu Jó adorando, ela se indignou, ela se desesperou. Porque como que ele agradece tanta desgraça que está acontecendo? Porque Jó sabia que apesar de tudo que estava acontecendo, o Redentor dele vivia. O Redentor dele era vivo, aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite, porque o poder de Deus, ele é verdadeiro, o poder de Deus, ele é grande, ele se manifesta. Tem milagres que estão sendo trabalhados na nossa vida em secreto, porque o inimigo é astuto, o Senhor é grande e tem seus meios de trabalhar. Então, querido, você que está me ouvindo nessa noite, eu quero dizer para você, há um Deus que apesar de todas as suas tribulações, que apesar de todas as lutas que você está passando, esse Deus não te abandonou. Pode fuçar aí na tua vida, pode vasculhar a tua vida e a tua história. Há num paralelo de Deus ações benignas do Senhor a favor da tua causa. Você não é uma pessoa desamparada do Senhor. Você não é uma pessoa rejeitada do Senhor.
Deus está trabalhando paralelamente às suas lutas, às suas tribulações. E eu quero dizer tudo isso que eu falei para você, eu quero dizer isso dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Ainda tem bastante pessoas aqui conosco, nos assistindo, que Deus abençoe, aleluia. A Daiane Marques está aqui com a gente. Dai, que saudade, que bom que você está aqui nos assistindo, né? A Lucimar Marquesan, um abraço, pastor, aqui, para mim é uma honra você estar aqui nessa live, amém? Só Deus sabe como o Brasil para Cristo é responsável por essas mulheres cheias da graça e da alegria de servir a Deus. Um abraço para todos aí em nome de Jesus. A Dai Elizabeth, paralelamente, Dai Elizabeth, paralelamente a todas as lutas, a todas as guerras, todas as tribulações, paralelamente a um Deus de milagre na tua vida e na tua história, amém? Também tá aqui comigo a Miriam Rezende. Miriam, que saudade, Deus te abençoe. É verdade, nesse período que o Rodrigo estava passando por problema, a Miriam era da igreja, ela acompanhou de perto todo esse movimento na vida do Rodrigo. Beijo, querida, que Deus te abençoe. A Keila também tá aqui. Sabe, gente, tem uma pessoa aqui no estúdio tirando foto de mim. A missionária Cida, esposa do pastor Jaelson. Esses dias eu convidei ela para fazer uma live comigo. Ela diz, eu sei falar assim. Eu sei porque ela é nossa líder lá, né? Ela fala e fala muito. Mas eu tenho vergonha de falar na frente das câmeras. Amém. Calma, você não vai escapar, amém? Você não vai escapar em nome de Jesus. O Rafael tá conosco. Rafa, beijo, Deus te abençoe em nome de Jesus. O João Vitor tá com a gente também, Peixoto, Deus te abençoe, João. A Keilinha tá conosco, a nossa diaconisa, também a diaconisa Eliane Espíndola. Amém, paz, filha, que Deus te abençoe. O irmão Eliabe, obreiro lá da igreja também. A Márcia do Vale, beijo, pastora Márcia, meu Deus. Você não tem noção de como eu amo ouvir você pregar. Amém? Tem muitas coisas da sua vida que eu já compartilhei de ouvir você pregar. Eu tenho algumas vídeos de você pregando. Eu te amo muito em Cristo, que Deus te abençoe, isso é um exemplo para mim em nome do Senhor, amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. O Henrique Sizer também, que é filho do pastor Jaels, para quem não sabe, também está aqui na live em nome de Jesus. O BPC de Miranda, beijo, pastora Cida, que Deus te abençoe. A Laís Paixão está com a gente, beijo Laís, que Deus te abençoe. Minha mãe aqui de novo, a Herô, nós também temos história, né? Ali naquela Copa Vila, lembra que nós fazíamos um culto lá na tua casa direto? Nossa, Deus fez muito milagre naquela casa. Que Deus abençoe você, querida. Pastor Carlos Jorge, um abraço, está aqui com a gente também. O Lucas, Deus te abençoe, o Lucas dos Santos, em nome de Jesus. Quem mais aqui, queridos? Quem mais aqui? Deixa eu ver mais aqui. O irmão Nivaldo está com a gente também, que Deus te abençoe, irmão Nivaldo. A pastora Andréia, ainda se vier noites traiçoeiras, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É isso aí, irmã André. A luta é grande, mas Deus é bom. Aleluia. A irmã Salma está com a gente também. Beijo, irmã Salma. Que Deus te abençoe. Aleluia. A pastora Eliane Caluz está com a gente também. Ela que é lá do Cerradinho. Um abraço, pastora. Também uma igreja maravilhosa. Os meninos aqui da igreja amam ir lá. Amém? Ama estar lá junto com vocês. A irmã Elaine Martins também. Beijo, querida. Em nome de Jesus. O irmão Magno Silva está com a gente.
gente. A Leila também, Leila, beijo, em nome de Jesus. Pastora Cida, beijo. Pastora Eva, beijo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, é muita gente aqui, Adriele Moraes também está com a gente, que Deus abençoe. O irmão Tiago Correia, que é primo da irmã Keila, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Eu quero ir para a palavra nesse momento, porque já está ardendo meu coração, eu quero muito compartilhar ela com você. Nós precisamos entender que o Senhor, quando Ele resolve falar com a gente, Ele vai em lugares que, às vezes, essas palavras que estão aqui, ela é só um facho, é só um reflexo daquilo que Deus vai fazer penetrar dentro da tua alma. E eu quero trazer essa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 17. Uma palavra muito poderosa, uma palavra edificante e uma palavra reveladora. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém falar para você de uma outra pessoa, ou até mesmo te julgar, dizendo, poxa, você não é de Deus, por que você está com tribulação? Sabe, se for para ter tribulação igual você tem, sei lá, é melhor nem ser de Deus, melhor nem ir para a igreja. Talvez você já tenha se sentido assim. Poxa, eu nessa tribulação, será que eu sou de Deus mesmo? Será que Deus é comigo? Sabe, às vezes é isso que às vezes tem desanimado muitas pessoas, essa incerteza de que Deus é com você, independentemente se você está sentindo Ele, independentemente se você está vendo Ele, se você está ouvindo Ele. Essa certeza ela precisa ser real na sua vida, porque Deus nunca deixa de falar, é nós que deixamos de ouvir. Deus nunca deixa de estar com a gente, é a gente que deixa de senti-lo. Ele está sempre conosco, Ele está sempre conosco. Missionário, como que a gente pode dizer assim, eu vi Deus? Quando nós caminhamos na verdade e as coisas começam a acontecer, nós estamos vendo Deus. A verdade é Deus, a verdade da palavra de Deus é Ele. Ele é a palavra, tanto é que ele diz, olha, passará o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. É nas palavras dele que nós o vemos, o conhecemos intimamente. E quando eu leio esse salmo que diz assim, clamam os justos. Aqui eu já aprendo uma coisa muito forte, que não é porque nós estamos vivendo a justiça de Deus, não é porque nós acreditamos na justiça de Deus, porque nós profetizamos a justiça de Deus, que não há uma necessidade de clamor na nossa vida. Eu conheço pessoas, queridos, que testemunharam para mim. Missionária, eu buscava andar na presença de Deus, eu estava andando, eu me tinha como justo porque eu queria as coisas de Deus, eu lutava pelas coisas de Deus. Mas sabe, teve momentos na minha vida que eu precisei clamar, eu precisei orar, eu precisei pedir de uma maneira que muito forte, porque eu sentia que eu ia morrer, eu sentia que eu ia perder tudo. E isso me separou de Deus, porque eu não conseguia compreender, queridos, isso é testemunho de pessoas. Não conseguia entender uma pessoa que estava procurando Deus, fazendo a vontade de Deus, ter que clamar por coisas simples, coisas que o Senhor dá enquanto dorme. Eu não conseguia compreender isso. Eu achava que quando eu fosse conhecer Deus e quando eu passasse a conhecê-lo, eu ia clamar pelos outros, eu ia pedir pela vida dos outros. Quem ia ter problema eram as pessoas que o Senhor ia me colocar perto. Mas não eu não conseguia. Isso muitas pessoas já me testemunharam. Muitas pessoas já me testemunharam. E ele diz assim, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Meu Deus, um justo tem que clamar. Um justo tem que clamar porque ele está em tribulação. Parece que justo e tribulação são duas coisas que não poderiam andar juntas.
Eu não sei, tem algumas pessoas, queridos, que não foram chamados para Cristo, não passaram pela cruz, não. Tem pessoas que não compreenderam esse pedaço da história, né? Tem pessoas que aceitaram Jesus em um slogan: pare de sofrer agora, né? Pare de sofrer. Nunca mais você vai sofrer. Você conheceu Jesus? Tua vida agora, nenhuma tribulação. E eles não conseguem associar uma vida na igreja, uma vida de comunhão, uma vida envolvida com a comunidade, com as tribulações. Isso não encaixa. Então as lutas deles são lutas muito desamparadas de Deus. Porque a hora que recebe a luta, vem a negação da fé. Meu Deus, como que pode estar acontecendo isso comigo? Como que pode estar acontecendo isso comigo? Tem pessoas que se revoltam. Tem pessoas que se revoltam e abandonam a fé. Abandona a caminhada com Cristo. Ele diz, olha, além desse justo que está com tribulação, orar ao Senhor, Ele o escuta e os livra. Ele os livra. E olha só o que ele diz no 18. Por perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aí ele diz, 19, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Aí eu fiz algumas colocações aqui, queridos. Esse justo, o que é tribulação, né? Missionária, explica aí o que é tribulação. Patrícia, explica aí o que é tribulação, né? A tribulação, ela é uma contrariedade, é uma tormenta. A tribulação é algo, querido, que descontrola o cotidiano, sai da normalidade. É uma tribulação, é como se você estivesse navegando num mar calmo e de repente viesse aquela tempestade que os discípulos receberam. As coisas saem do lugar, você sai daquela normalidade, ela traz contrariedades. Começa a acontecer coisas contrárias. Aquilo que era de normal, aquilo que era natural acontecer. Ora, eu oro a Deus e Deus desce sobre mim a sua bênção. Puxa vida, mas agora eu estou numa situação tão difícil que eu estou orando e eu não estou vendo as coisas acontecer como eu queria. Como eu imaginei na minha mente que iria acontecer. Aí a palavra de Deus começa a dizer para nós que essa contrariedade, essa tribulação, essa tormenta, Ele faz passar no tempo oportuno. E uma coisa muito importante que você entenda. Quando nós vamos para a palavra de Deus, ver os discípulos, ver algumas pessoas dentro da Bíblia que passaram por essas tribulações e que tiveram algumas perdas, sim, tiveram algumas mudanças, algumas radicais, outras nem tanto, mas sofreram essa transformação no seu cotidiano. Nós podemos ver a história de Josafá em 2 Crônicas. Quando nós vimos a história de Josafá, Josafá estava vivendo, a Bíblia diz que Josafá estava vivendo um momento no seu reinado muito bom. Um momento no seu reinado muito interessante, de prosperidade, e inclusive os próprios guerreiros, né, os soldados do reinado de Josafá já eram velhos, já não tinham mais a habilidade de antes. Os novos estavam vivendo no desfrute de um reinado edificado, de um reinado sólido. A Bíblia diz que eles estavam vivendo um momento um momento muito especial. Eles estavam vivendo um momento no pátio novo. A Bíblia chega a dizer que quando eles vão orar no pátio novo. Eles estavam ali crescendo e de repente vem sobre eles uma perseguição. Vem sobre a vida do rei Josafá uma perseguição que tira os pés dele do chão.
E a palavra de Deus diz que a tribulação veio tão forte que ele rasga as suas vestes, ele põe cinza sobre a cabeça e ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, ele começa a dizer: Deus, o Senhor nos tira, nos faz passar Jordão, nos faz passar por uma vida nova, por uma vida transformada, por um reino grande de justiça, e de repente nós estamos nessa situação, nós estamos desse jeito. Foi isso que o Senhor nos prometeu? O Senhor sabe, olha a nossa situação, nós não temos condições de vencer nossos inimigos, eles são grandes demais, são fortes demais. É derrota certa. E a Bíblia diz, querido, que teve que se levantar um profeta no meio deles, teve que se levantar uma voz profética e dizer: olha, não se desespereis, não ficai desesperados, essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha, eu vou dar vitória a vocês. Queridos, o exército de Josafá naquele momento era um exército que era incapaz de ganhar uma vitória, ganhar uma luta, era capaz de ter vitória numa luta. E Deus sabia disso. Deus sabia disso, mas Deus deu uma ordem a Josafá, falou: olha, coloca os músicos com vestes de louvor, olha, eles podem até pegar a espada, põe a espada na mão, mas eu quero dizer uma coisa, nós vamos vencer essa batalha cantando, nós vamos vencer essa batalha louvando, nós vamos olhar para os nossos inimigos e vamos vê-los destruídos por causa do poder de Deus que vai estar no louvor. É o poder do louvor que vai rebentar com as cadeias. E Deus sabia da condição de guerra daquele povo. Aquele povo, se fosse enfrentado na guerra, eles perderiam, mas o Senhor lhes deu uma estratégia. Queridos, o inimigo, ele vai nos atacar, e muitas vezes na área que nós estamos fragilizados, na área em que nós estamos despreparados, mas há alguma coisa em nós que está viva, há alguma coisa dentro da nossa vida, do nosso ministério, do nosso chamado, ou até mesmo da nossa caminhada dentro da nossa família. Talvez você esteja passando por lutas como mãe, talvez você esteja passando luta como filha, como esposa, como esposo, mas eu quero te dizer, tem alguma área dentro da tua vida que está firme, está forte, e é com isso que você vai vencer. Deus vai colocar estratégia nessa batalha que já é aos teus olhos perdida, que já é aos teus olhos desarrumada, na tormenta, na tribulação. Então ore, faça como está no Salmo, ore. Teve batalhas que Davi precisava de estratégia, porque senão o exército dele seria derrotado. Queridos, entenda isso. Todas as vezes que os exércitos de Deus, ele ia para uma batalha, pouquíssimas vezes, queridos, na história, eles tinham capacidade de vencer. Todas as outras, Deus deu o que para eles? O que é que Deus deu para eles? Estratégia para vencer. Queridos, nós perto do nosso inimigo, nós somos frágeis, nós somos pequenos. Oh, como que nós vamos enfrentar os demônios sem Deus? Como que nós vamos enfrentar essa luta dentro da nossa casa, na nossa família, no emprego, na saúde, se Deus não nos der estratégia para nós contornarmos essa situação e pegarmos o inimigo desapercebido? Então, por isso que o Espírito de Deus expressamente nos diz hoje: olha, você que é fraco, você que está dizendo que é fraco, diga que é forte, porque na estratégia de Deus não tem como eu e você perder. Se Deus nos der uma estratégia, o inimigo for grande, o inimigo for feroz, o inimigo for capaz de destruir muitas coisas, mas se ele nos der uma estratégia, nós derrotaremos o inimigo que é maior do que nós, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus também diz, queridos, que ele é aquele que ouve o que está com o coração quebrantado. Você sabe o que significa quebrantamento? É debilitação. Quebrantamento é debilitação, é enfraquecimento, é abalado, é quem nunca ouviu alguém dizer: você está com quebrante? Quem nunca ouviu isso? Esses dias atrás, até hoje tem pessoas que estão ouvindo uma pregação que eu fiz, que eu contei que a minha mãe levava benzedeira para benzer nós com arruda em casa, né? Então, naquela época, hoje nós temos muitos amigos cristãos e infelizmente a gente acaba se afastando de pessoas boas que poderiam estar no nosso convívio, mas às vezes nós nos afastamos. E quando nós andávamos com
com o povão, né? Que a gente não tinha essa mistura, não tinha essa separação, justamente por causa da carga espiritual e entre outras coisas, mas na verdade nós escutávamos muito isso. Você está com quebrante. Você tá com quebrante, porque a pessoa estava cabisbaixa, estava mole, estava fraca, e Deus está dizendo aqui, olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? Que tem o coração ali entregue, totalmente dependente, totalmente necessitado das coisas de Deus. Ora, eu imagino Davi, porque Davi escreve isso, eu imagino ele dizendo, Deus, olha como está o meu coração, despedaçado, quebrado, eu estou quebrantado, eu tô aceitando qualquer palavra que venha de ti, diga para mim, Senhor, e o coração quebrantado, sedento, querendo aquela palavra que fazia Davi, que estava cansado, desnorteado na perseguição de Saul, encontrar coragem, porque o coração dele estava sempre quebrantado diante de Deus, sempre cabia no coração de Davi as porções de Deus, sempre cabia no coração de Davi as coisas que Deus tinha para entregar. Davi estava sempre com o coração sedento da presença de Deus, ele sempre queria que Deus trabalhasse por ele, que Deus estivesse com ele. E ele diz isso, e ele fala no 19 aqui, muitas são as aflições. O que é aflição? É a soma de tudo isso, é agonia, mágoa, tristeza, dor, ansiedade, preocupação, angústia. Quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós estamos angustiados quando lembramos daquela situação? Quando às vezes nós estamos aqui no meio de alguns amigos e aquela coisa toda, parece que a gente esquece um pouco, mas se nós formos lembrar do casamento, dos filhos, ou vamos lembrar dos netos, vamos lembrar às vezes do casamento de algum irmão, de algum parente, vamos lembrar de uma doença terminal que está na vida de alguém que nós conhecemos. Quando nós olhamos para essas coisas, ficamos angustiados, perplexos, ficamos com a alma abatida, com angústia na alma. Mas o Senhor diz que se nós orarmos, se nós buscarmos a face dEle, se nós conversarmos com Ele, Ele irá nos dar resposta. Josué experimentou isso, Moisés experimentou isso, nós também experimentamos isso. O que não pode acontecer é de nos esquecermos disso. E eu venho nesse momento dizer para você, nunca se esqueça de clamar a Deus. Nunca deixe de clamar a Deus. Aconteceu qualquer coisa, alguma coisa fugiu do seu controle. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Diga a Deus, eis-me aqui. Eu não tenho forças para conseguir resolver essa situação. Clama a Deus, clama ao Senhor e entrega o teu caminho, entrega o teu coração a Deus e diga, Divino Espírito Santo, Jesus amado, Deus Todo-Poderoso, me ajuda. Chore na presença de Deus. Para de chorar envolvido com os palavrões, com a ira, com a indignação, com as palavras de culpar pessoas. Para com isso. Isso pode aparentemente aliviar alguma coisa. Às vezes é necessário nós gritarmos. Às vezes é necessário nós dizermos, não aguento mais. Às vezes é necessário, nós darmos um soco na mesa. Às vezes é necessário mesmo a gente dar um grito, um berro. Mas nunca vai ser melhor do que clamar a Deus. Nunca terá o mesmo resultado. Nunca te levará ao mesmo lugar. Então eu aconselho você nessa noite a clamar a Deus, a dizer, Deus, eu coloco diante do Senhor tudo isso. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar tudo diante de Deus.
tudo diante de Deus. Tem um hino que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Espírito Santo, eu venho diante do Senhor nessa noite mais uma vez, clamar a Ti pelos corações que estão em tribulação, pelas pessoas que estão com a visão sem conseguir enxergar, meu Pai, uma saída. Eu venho nesse momento diante de Ti profetizar sobre a vida deles, que eles, Pai, podem sim alcançar a Tua promessa. Eles podem sim ser cheios do Espírito Santo. Eles podem sim andar pelo Espírito de Deus. Andar, meu Pai, na prática dos frutos do Espírito. Pai, nós que estamos quebrantados de coração nesse momento, envolva-nos na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua glória e derrama sobre nós a solução dessas tribulações. Muda a história dos Teus filhos, abre o coração deles, traga ânimo, traga visão, meu Pai, espiritual das coisas. Espírito Santo, eu estendo as minhas mãos, meu Pai, e profetizo sobre a vida deles, que eles vão sair do meio dessa tribulação, que eles vão sair do meio dessa angústia, que eles vão sair do meio, meu Pai, desse caos que eles estão vivendo, e o Senhor os colocará em lugar seguro, o Senhor os colocará na Tua presença, Deus, em lugar seguro, e eu profetizo vitória. Aqueles que estão atrás, meu Pai, de emprego, aqueles que estão atrás, meu Pai, de uma solução na sua vida financeira, aqueles que estão passando por humilhação, eu profetizo, meu Pai, portas abertas sobre a vida deles. Eu profetizo uma mudança, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder da oração, eu creio no clamor que é feito diante de Ti, e eu profetizo sobre a vida deles, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fazendo algum tratamento, Deus, que esse tratamento resolva essa situação, Pai, que esses remédios, eles atuem e curem os seus filhos, pelo poder do Teu nome, Pai. Esses remédios, meu Pai, foi o Senhor que deu sabedoria, Pai, para serem feitos, o Senhor que deu sabedoria para que eles fossem, meu Pai, administrados sobre esse corpo. Pai, tudo é Teu, Pai, e tudo é para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que essas vidas sejam alcançadas, que essas famílias nas suas necessidades sejam supridas pelo poder do nome de Jesus. É o que eu creio e é o que eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que o Teu poder, a Tua glória e a Tua presença seja sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso e eu profetizo que você receba para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Quero estar convidando vocês, você que sentiu no teu coração de fazer uma visita para a Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos muitas igrejas aqui, em Campo Grande. Quando você estiver, você que é de outra cidade, estiver aqui em Campo Grande, faça isso, faça uma visita a nós. Você que é de Campo Grande, que você quiser fazer uma visita para nós, nós temos cultos toda terça,
com o nosso copastor, pastor Jaelson Saraiva, uma bênção, procure ele também nas redes sociais, é uma bênção, amém? Temos na sexta-feira com o pastor Lucas, amém? Que estará fazendo os trabalhos de sexta-feira, culto de fé, culto de cura, culto de libertação, e no domingo com 2 cultos. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, eu estou lá junto com o pastor Fábio ministrando a palavra, e no domingo à noite, às 19 horas, o pastor Fábio está lá ministrando a palavra com a ajuda dos obreiros, com todos que vão estar com a gente, amém? Nossos cultos semanais às 19h30, amém? Só no domingo que é às 19. Fica na rua Guter Hans, 4301, no Jardim Aero Rancho, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, amém? Para você que eu vi alguns nomes aqui que eu não conheço pessoalmente, né? Se você é de Campo Grande, eu vou depois pesquisar. Meu nome é Patrícia. Nós estamos sempre aqui nas segundas e nas quartas-feiras. Na segunda-feira eu sempre trago alguém para estar compartilhando na bancada comigo acerca do reino de Deus e da sua justiça, né? Estamos aqui falando do amor do Senhor. E toda quarta-feira eu aqui com você, amém? Eu e você e o Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Quero deixar aqui um abraço para todos e até o próximo, em nome de Jesus Cristo, amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Glória.